Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da série expositiva No Princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Como foi sua semana? Foi tudo bem? Eu espero que sim. Também gostaria de informar que hoje, nesse domingo, dia 6 de setembro, retornamos com as nossas reuniões presenciais. Então, caso você queira nos fazer uma visita, sinta-se à vontade para nos conhecer. Estamos localizados na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. As nossas reuniões sempre acontecem às 17 horas, tá bom? Então você é o nosso convidado a estar participando de uma das nossas reuniões, caso você seja aqui do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e circunvizinhança, tá bom? Irmãos, abram suas Bíblias, destravem os seus smartphones no livro de Gênesis, capítulo 23. Gênesis, capítulo 23, vamos ler dos versos 1 a 20. Gênesis, capítulo 23, dos versos 1 a 20. E diz assim a palavra do Senhor. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura, para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute. Pagarei o preço do campo. Aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: Meu senhor, escute. Um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata de que esse lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 kg de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esse privilégio que o Senhor concede à tua igreja, Pai, de estar estudando a tua palavra. Abre os nossos corações para receber a tua porção, Pai. Que a tua palavra possa nos confrontar, consolar e edificar, Deus. Obrigado por essa oportunidade. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Nas palavras do rei Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, verso 1, melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Ele não disse que a morte é melhor do que o nascimento, porque afinal de contas é preciso nascer antes de morrer. A ideia de Salomão era que o nome que você recebe quando nasce é como um unguento perfumado, ele é precioso e você deve mantê-lo assim até o dia de sua morte. Quando você nasceu e recebeu um nome,
Ninguém sabia o que você faria com ele. Porém, ao chegar o momento da morte, esse nome é repleto de perfume ou de mau cheiro? Se é repleto de perfume, as pessoas têm motivos de sobra para se alegrar, porque após a morte não há nada que mude essa boa fama. Você deixou um bom testemunho. As pessoas têm o que falar de você, têm coisas boas para se recordar. Assim, para uma pessoa com boa fama, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Abraão e Sara tiveram boa fama na vida e na morte, e ainda hoje são repletos de bom perfume. E nesse capítulo que estamos estudando, irmãos, vamos encontrar Abraão e Sara no fim de sua caminhada e aprender com eles o significado da morte para os que andam pela fé. Sara havia sido uma boa esposa para Abraão e uma boa mãe para Isaque. Sem dúvida, como todos nós, tinha seus defeitos. Porém, Deus a chamou de princesa e a colocou entre os heróis e heroínas da fé, conforme Hebreus 11 relata. O apóstolo Pedro, por exemplo, a citou como um bom exemplo a ser seguido pelas esposas cristãs. E Paulo a usou para ilustrar a graça de Deus na vida do cristão. Quantas vezes eu já ouvi pessoas bem intencionadas, porém ignorantes, dizerem a amigos ou parentes sofrendo uma profunda dor: "Ah, para que você chora? Para que chorar?" Esse é um péssimo conselho, porque Deus nos criou com a capacidade de chorar e espera que choremos. Até Jesus chorou, conforme João 11:35 narra. A tristeza, irmãos, é uma das dádivas de Deus para ajudar a curar o coração ao quebrado quando a morte toma de nós as pessoas que amamos. Paulo não disse aos cristãos de Tessalônica que não deveriam chorar. Acautelou-os para que não se angustiassem, conforme 1 Tessalonicenses 4, como os demais que não têm esperança. A tristeza do cristão deve ser diferente da tristeza do incrédulo. Abraão amava sua esposa e a morte de Sara foi uma experiência dolorosa para ele. O patriarca demonstrou seu amor e sua tristeza ao chorar. Essas são as primeiras lágrimas registradas na Bíblia. E as lágrimas não cessarão até que Deus as enxugue na glória. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão não considerou suas lágrimas um sinal de incredulidade. E porque hoje, ao chorarmos, nós acreditamos que nossas lágrimas é um sinal de incredulidade. Não é, irmãos. Chore. Não tenha medo de chorar. Sara morreu caminhando na fé, de modo que Abraão sabia que ela estava sob os cuidados do Senhor. No Antigo Testamento, pouca coisa havia sido revelada sobre a vida depois da morte. No entanto, as pessoas que pertenciam ao povo de Deus sabiam que Deus a receberia quando morressem. Glória a Deus. O pastor Warren Wendell, ele narra que certa vez ele encontrou o pastor Vance Havner, que acabara de perder sua esposa, que se chamava Sara. Eles estavam no Instituto Bíblico Moody e o pastor Warren Wendell compartilhou com ele suas condolências, Lamento pela sua morte. O pastor Wendell disse que ele sorriu e respondeu: "Meu filho, quando você sabe onde uma pessoa está, você não a perdeu. Para o cristão, estar ausente no corpo significa estar presente no Senhor. De modo que o cristão não encara a morte com medo. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham." Glória a Deus! Que lindo testemunho! A morte dos perversos é descrita de forma bastante clara em Jó 18. E que retrato assustador! Quando os perversos morrem, é como uma luz que se apaga, como um animal ou ave que cai numa armadilha, como perseguir um criminoso ou como arrancar uma árvore. Como faz diferença quando Cristo é seu Salvador, a ressurreição e a vida. Irmãos, gente bonita e fofa de Deus
não podemos prantear nossos mortos para sempre. Chega um momento em que devemos aceitar o que aconteceu, encarar a vida e cumprir nossos compromissos tanto para os vivos quanto para com os mortos. Pelo fato de não ser um cidadão da terra onde morava, Abraão precisou pedir um lugar para sepultar sua esposa. A verdade é que aquelas terras pertenciam a Abraão. Deus as havia dado a ele, mas o patriarca não tinha como convencer seus vizinhos desse fato. Assim como aconteceu com Abraão, o povo de Deus hoje em dia é também peregrino e estrangeiro. Vivemos em tabernáculos, irmãos, que um dia serão desfeitos quando nos mudarmos para a glória. Quando Paulo escreveu em 2 Timóteo 4,6, o tempo da minha partida é chegado, usou um termo militar que significa desarmar a tenda e avançar. O corpo que temos agora é temporário, mas um dia receberemos um corpo glorificado como o que Jesus Cristo tem agora nos céus. Aleluia! É motivo de nos alegrarmos, irmãos. Os homens de Canaã chamavam Abraão de príncipe de Deus. Ele dava um bom testemunho em meio a esses homens e eles os respeitavam. Incrível! Apesar de o mundo não ser o nosso lar, como peregrinos e estrangeiros, irmãos, devemos ter o cuidado de dar bom testemunho para os de fora. E aí eu pergunto a vocês, vocês têm dado um bom testemunho? As pessoas, quando veem a sua vida, eles podem falar coisas boas? Os seus vizinhos têm bom testemunho para dar sobre você? Os seus amigos de trabalho? Os seus colegas de faculdade? Os seus parentes, a sua família? Eles podem dar bom testemunho sobre sua vida? Esses heteus não adoravam o Deus de Abraão, mas respeitavam o patriarca e a sua fé. Na verdade, ofereceram a ele que usasse uma das suas sepulturas, mas Abraão recusou a oferta. É maravilhoso quando, num momento de profunda tristeza, o Filho de Deus dá forte testemunho aos perdidos. Há uma tristeza natural que todos esperam que manifestemos, porém é também a graça sobrenatural de Deus que Ele nos concede, de modo que possamos nos alegrar em meio à tristeza. Aqueles que não são salvos poderão notar a diferença, e isso nos dá a oportunidade de compartilhar as boas novas do Evangelho. Na cultura oriental daquele tempo, a maior parte das transações comerciais era realizada à porta da cidade, tendo o povo como testemunha. E para se chegar a um preço final, passava-se pelo processo de pechinchar e de demonstrar uma cortesia cheia de deferência, que às vezes servia para esconder a ganância e a intriga. Abraão, porém, fez um pedido franco e honesto. Desejava comprar a caverna de Macpela de Efron, que naquela ocasião encontrava-se no meio do povo. Seguindo o costume do Oriente, Efron ofereceu como presente a Abraão não apenas a caverna, mas também os campos à sua volta. É claro que se tratava apenas de uma astuta manobra de sua parte, uma vez que não tinha qualquer intenção de doar tal propriedade valiosa, especialmente para um homem tão rico quanto Abraão. No entanto, a resposta de Efron, que Efron deu a Abraão, continha duas informações importantes. Efron estava disposto a vender, mas queria fechar o negócio com a propriedade toda, não somente a caverna. Efron havia colocado Abraão numa situação difícil e sabia disso. Sara precisava ser sepultada logo, e Efron possuía a única propriedade que atendia às necessidades de Abraão. Assim, Abraão concordou em comprar a caverna e os campos ao redor antes mesmo que Efron fizesse seu preço. Isso é o que se chama viver pela fé. O preço de Efron foi extremamente alto, mas Abraão pagou e tomou posse da propriedade. Em Atos capítulo 7, os versos 15 e 16, Estevão parece entrar em contradição
com o relato de Gênesis ao dizer que Abraão comprou a propriedade de Amor, situada em Siquém, e não Hebrom. No entanto, irmãos, vale aqui essa consideração, certamente se tratam de duas sepulturas diferentes. É provável que Abraão tivesse comprado de Amor outra propriedade para usar de sepultura e que anos mais tarde Jacó teve de comprá-la de volta. Uma vez que Abraão, Isaac e Jacó mudavam-se com frequência, era difícil para os moradores daquela terra saber exatamente onde estavam aqueles estrangeiros e quais eram suas propriedades. Em nossos negócios com pessoas do mundo, devemos ter cuidado de manter a honestidade e a integridade e de colocar o testemunho do Senhor antes do lucro. Abraão sabia que Efrom o havia colocado num beco sem saída, numa sinuca de bico. E por mais que o povo do Oriente goste de negociar, era inútil tentar negociar sobre o preço. A oração-chave desse capítulo, usada 7 vezes, é: sepultar ali a minha, tua morta. Apesar de Sara já não estar mais com ele, Abraão mostrou respeito para com seu corpo e quis dar-lhe um sepultamento apropriado. Esse é o costume para o povo de Deus ao longo de toda a Escritura. Nem os judeus do Antigo Testamento, nem os cristãos do Novo Testamento cremavam seus mortos. Em vez disso, lavavam o corpo, envolviam-no em um pano limpo com especiarias e o colocavam no solo ou no sepulcro. Apesar de haver alguns casos em que a cremação pode ser o melhor fim a ser dado para o corpo, a maior parte dos cristãos preferem o sepultamento. Assim foi feito com o corpo de nosso Senhor depois de sua morte. E ao que parece, Paulo ensina sobre o sepultamento em 1 Coríntios capítulo 15. Quando Abraão comprou a caverna de Macpela para usá-la como sepultura, estava fazendo uma declaração de fé a todos os presentes. Não levou Sara de volta ao seu antigo lar em Ur, mas a sepultou na terra que Deus havia dado a ele e aos seus descendentes. Não desconsiderou o corpo, mas sim lhe deu um sepultamento adequado, tendo em vista a ressurreição prometida. Quando Deus nos salva, Ele o faz como um todo e não só a alma. Glória a Deus. O corpo tem um futuro e o sepultamento é testemunho da nossa fé na volta de Cristo e na ressurreição do corpo. Devemos ressaltar, porém, que a ressurreição não é uma reconstrução e que Deus não vai reconstituir o pó do corpo e restaurá-lo à sua condição anterior. Não é isso. Deus nos promete um novo corpo. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo deixa claro que há continuidade, porém não identidade, entre o antigo corpo e o novo. O apóstolo ilustra esse milagre ao falar da plantação de uma semente. A semente morre e se decompõe, mas dela sai uma linda flor ou algum tipo de grão. Há continuidade, porém não identidade. O que brota do solo não é a mesma semente plantada, mas aquilo que saiu dessa semente. Aleluia. O sepultamento do cristão serve como testemunho de que cremos na futura ressurreição. No final de Gênesis, a sepultura de Abraão se encontra bastante cheia. Sara foi sepultada lá, depois Abraão, Isaac, Rebeca e Lia, e posteriormente Jacó. Gênesis termina com o sepulcro cheio, mas os 4 evangelhos terminam com o sepulcro vazio. Aleluia, glória a Deus! Jesus conquistou a morte e tirou dela o seu aguilhão. Por causa de sua vitória, não precisamos temer a morte nem a sepultura. Abraão era o dono de toda aquela terra, mas a única propriedade que lhe pertencia legalmente era uma sepultura. Se Cristo não voltar para nos levar para o céu, a única propriedade que cada um de nós terá nesse mundo será um pequeno lote no cemitério. Não levaremos nada conosco, deixaremos tudo para trás. No entanto,
Se estamos investindo em coisas eternas, podemos despachá-las com antecedência. Se vivemos pela fé, então podemos morrer pela fé. Quando você morre pela fé, seu futuro é maravilhoso. Em novembro de 1858, o missionário John Patton chegou às Ilhas Hébrides para começar um ministério entre o povo de lá. No dia 12 de fevereiro de 1859, sua esposa deu à luz um filho. E no dia 3 de março, ela faleceu. 17 dias depois, o bebê morreu. E Patton disse: se não fosse por Jesus que ali compartilhou de meu sofrimento, eu teria enlouquecido e morrido ao lado daquele túmulo solitário. No entanto, não nos angustiamos como aqueles que não têm esperança. Nascemos de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aleluia! Que Deus nos bendiga. Amém. Glória a Deus. Se alegre. Chore se necessário. O choro não é sinal de fraqueza. Não é. Deus é bom. Irmãos, próxima terça-feira, às 17h30, nossa live de oração via Instagram, tá bom? A transmissão será via Instagram, ao vivo, a partir das 19h30. Você é o nosso convidado a estar participando dessa live, tá bom? E no domingo, às 17h, nossa reunião presencial na nossa pequena paróquia cristã, tá? Você é o nosso convidado a estar participando. E às 19h de domingo, a transmissão online da mensagem, tá? Da série expositiva No Princípio. Você também é o nosso convidado a estar assistindo. Transmissão, como vocês já sabem, pelo YouTube e pelo Facebook. Tá joia? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de juntos, Pai, mesmo de forma virtual, expor a Tua palavra. Que possamos, Pai, buscar a cada dia dar bom testemunho, Pai. Que o nosso nome, Pai, possa falar por nós. As pessoas ter coisas boas, lembranças boas da nossa vida. Seja onde passarmos, no trabalho, na faculdade, entre os amigos, não importa. Que possamos dar um bom testemunho e isso ser um perfume agradável, Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Ser com essa semana que está se iniciando, nos dê sabedoria para lidar com ela. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Uma semana incrível a todos. Que possamos glorificar em todo o tempo o Senhor e dar bom testemunho daquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. Um forte abraço. Paz e bem a todos.